quero só que você medite nessa passagem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o Senhor está nos fazendo hoje, Jesus ele faz um convite simples e profundo para mim e para você. Vinde a mim. E aí eu pergunto para você essa manhã, como você está se sentindo? Como foi que você despertou nessa manhã? O Senhor está dizendo assim, olha, vem a mim você que está cansado, está sobrecarregado, do jeito que você está. Ele não diz assim, olha, você se prepara, primeiro você resolve os seus problemas, primeiro você resolve o seu cansaço, as suas ansiedades. Ele não diz para você se preparar a vir até ele. Ele diz assim, olha, ele diz, ó, vinde a mim como estás. E como você está hoje? O Senhor está te convidando exatamente da forma como você está. Se você estiver sobrecarregado, cheio de problema, é exatamente assim que ele diz para você chegar até ele. Então ele não diz para nós resolvermos os nossos problemas e ficarmos fortes, né, para poder colocar a nossa vida diante de Deus, para colocar a nossa vida em ordem. Pelo contrário, ele diz, olha, vem como estás e aqui a gente se ajeita, né? Então o Senhor nos chama para a presença dele para colocar a nossa vida em ordem. Então é do jeito que estamos. Amém? Então o Senhor nos convida exatamente como nós estamos para que a nossa vida seja ajustada na presença dele. Então muitas das vezes nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito, tentando fazer tudo sozinho, sem pedir permissão, sem pedir discernimento, sem pedir ajuda a Deus. Então hoje é o dia de nós entendermos que precisamos dele para solucionar os nossos problemas. Precisamos da presença dele para que as coisas venham dar certo. Então Deus nunca pediu que nós carregássemos tudo sozinhos. As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas ansiedades, o nosso passado, que muitas das vezes nós estamos presos em algo que fizemos no nosso passado. E o Senhor está nos convidando, vem como você está que eu vou colocar tudo em ordem. Hoje o Senhor está nos convidando para entregar a nossa vida diante dele, para confiarmos nele. Então, o Senhor nos chama para um lugar onde podemos descansar. E que lugar é esse? A presença de Deus. O Senhor está nos convidando para estar na presença dele, descansando nele. E descansar, eu sempre digo, gente, quando eu falo sobre descansar, não é sobre nós cruzarmos os braços e ficar olhando. É sobre nós descansarmos de que tudo que a gente precisa já deu certo. Mas continue fazendo o que Deus te pediu para fazer. Continue orando, continue perseverando. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Nós precisamos da presença de Deus para continuarmos. Mas isso não significa que vamos ficar parados. Amém? Então o descanso em Cristo, o descanso na presença de Deus não significa ausência de problemas. Estar em Deus não significa estar distante do problema. Eu até falei uma vez numa live, assim, né? Eu vou aceitar Jesus, a minha vida vai ser mudada e a gente fica livre de problema. Não é assim. Estar na presença de Deus é uma garantia de que todo problema que chegar até a gente vai ser resolvido, amém? Mas não ficaremos livres dele. Estar na presença de Deus não significa que Deus vai todo o tempo nos tirar dos problemas, mas Ele nos dá força o suficiente para passarmos pelos problemas e nos tornarmos o mais forte do que quando a gente enfrentava Ele, do que quando a gente chegou nele. Então, nós precisamos entender que não vamos ficar livres disso, mas significa que nós temos essa certeza de que não precisamos enfrentar Ele sozinho. O Senhor está nos falando que nós não precisamos carregar os nossos fardos só, carregar os problemas sozinhos. O Senhor nos convida a andar junto com Ele. Amém? Então faz uma oração hoje. Decide hoje entregar primeiro a Jesus aquilo que você tem tentado carregar sozinho. Aquilo que está pesando sobre você. Então, a presença de Deus, Ele traz paz ao nosso coração. E é isso que nós precisamos para dar continuidade à nossa vida. Nós precisamos trocar esse fardo com Cristo. O fardo de Jesus é um fardo leve. Então entrega tudo isso, esse cansaço emocional que você tem carregado na presença do Senhor. Faz a tua oração hoje. Diz, Senhor, eu entrego, eu venho a Ti nessa manhã para entregar as minhas preocupações. Eu venho entregar ao Senhor o meu cansaço, o meu coração, diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é o melhor. Eu entrego as minhas preocupações, os meus medos. Diz, nomeia o que é que você está sentindo, entrega. Confia no Senhor. Diz ao Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu descanso na Tua presença. Remove de mim aquilo que está pesando. Renova as minhas forças. Né? Enche o meu coração de paz. Pede ao Senhor o que você tanto deseja hoje. Na presença de Deus nós temos tudo o que precisamos. Que hoje seja um dia em que você venha descansar em Deus. Declare hoje. Declare para você mesmo. Eu não preciso carregar tudo sozinho.
Jesus, ele me chama para descansar na presença dele e é nessa presença que eu vou descansar. Ah, Glaucia, mas é tanto problema, é tanta preocupação. É nessa presença que você precisa descansar. Tá com medo, tá ansioso, não sei. Na presença de Deus é o lugar que você precisa estar. Então que hoje seja um dia que você decida estar na presença de Deus. E a palavra diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Cansado é simplesmente aqueles que estão sem forças, que estão sem forças físicas, cansado mesmo, ou emocionalmente. Agora, sobrecarregado são aqueles que estão carregando muito peso, muita preocupação, muita responsabilidade, muito medo, aflição. Estão com tipo cansaço físico, emocional, estão sobrecarregados com muita coisa que não deveria estar carregando. Então Jesus está dizendo para nós nessa manhã, não precisa carregar sozinho esse peso. Vem até mim. Entenda esse convite que Jesus faz para nós. Venha até mim. O Senhor, Ele tem o descanso que você precisa para começar o teu dia. Ele tem o alívio que você precisa para todo esse peso que você tem carregado. Então é um convite. É a troca do peso que você carrega pela presença, pelo cuidado, pelo descanso que Jesus está nos oferecendo no dia de hoje. Olha que troca maravilhosa. É nós entregarmos a Ele o que está nos pesando, o que está doendo, pela presença dEle, onde tem leveza. Então, quais são as preocupações que você tem carregado? É a preocupação com o futuro? Qual é a preocupação que você carrega? É com tua casa, com tua família? Então, tristezas, às vezes você está carregando tristezas, né? E decepções que não vai te acrescentar mais em nada. Muda esse cenário com a presença de Deus. Às vezes você está carregando culpa do passado, dos erros que você cometeu no passado. Muda, se arrepende e começa uma nova vida em Cristo. Não se permita ficar parado aí, se culpando o tempo todo do que você fez, porque não vai mudar. A única coisa que muda é quando nós lançamos sobre o Senhor aquilo que nós estamos sentindo, entregamos, nos arrependemos e voltamos e continuamos a nossa vida. Mas ficar parado nas preocupações, nas tristezas, na culpa, não vai funcionar. No medo, na insegurança, não vai funcionar. Nas feridas emocionais, daquilo que você não teve, ou daquilo que você teve em excesso, daquilo que te machucou, daquilo que falaram com você, não vai mudar. O que vai mudar a nossa vida é o quanto nós estamos entregando e nos enchendo da presença de Deus e permitindo que esse vazio seja preenchido por Jesus. Você sabe que excesso de responsabilidade, que muitas das vezes nós estamos carregando, que nem são problemas nossos. Tem sido isso que tem te pesado, então nós precisamos estar na presença de Deus para vencermos tudo isso. Lutas espirituais que nós estamos enfrentando, momentos de fraqueza, vamos para a presença de Deus e dizer, Deus, eu preciso lançar sobre o Senhor aquele que está cansando, aquele que está sugando as minhas energias. O que está te sugando todos os dias? Nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Mas é simplesmente entender, o problema existe. Mas existe um Deus que pode resolver todos os meus problemas. Aquilo que você consegue resolver, resolve. Mas tem coisas na tua vida que você não consegue resolver sozinho e que você vai precisar de Jesus. E você vai precisar dele para carregar esse peso. Na verdade, para tirar esse peso de você. Então, qual é o peso que você tem carregado sozinho? Será que você pode lembrar? Será que você pode trazer essa reflexão para você? Qual tem sido o peso que você tem carregado sozinho? Você tem tentado resolver tudo ou você tem buscado a presença de Deus? Será que todas as vezes que você precisa de algo, você vai para a presença de Deus ou você diz, eu vou tentar resolver? Deus, Ele está me vendo, se Ele quisesse me ajudar, Ele ajudava. Deus, Ele está te vendo. E se Ele puder transformar a nossa vida assim, Ele transforma. Só que Ele quer que eu e você estejamos na presença dEle. Então fala para Deus. Confessa, abre tua boca e diz, Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não quero mais tomar decisão sozinha. Então hoje eu venho para a tua presença para entregar aquilo que tem doído dentro de mim. E eu sei que tudo que eu preciso, o Senhor tem. O que é que hoje está tirando a tua paz? Vai para a presença de Deus e diz, Senhor, é isso aqui que tira a minha paz todos os dias. Existe alguma preocupação que vocês precisam entregar hoje? Quais são as preocupações que você diz a Deus? Eu vim na tua presença hoje porque eu preciso entregar, isso está me preocupando.
O meu casamento está me preocupando. A criação dos meus filhos está me preocupando. A minha vida financeira está me preocupando. Eu estou entregando nas tuas mãos aquilo que está me preocupando. Me ajuda a criar estratégia para que tudo isso se resolva. Eu sei que eu tenho que fazer minha parte de Deus, mas eu não estou sabendo por onde, então me orienta. É sobre nós estarmos na presença de Deus, se enchendo da presença dEle e pedindo a Deus estratégia para viver o novo. O que é que falta para você ir para a presença de Deus? O que é que te impede de estar na presença de Deus? Não procure Deus somente nos problemas difíceis, nos momentos difíceis. Não procure Deus somente quando você está sobrecarregado demais. Agora, mas você disse agora que a gente poderia ir como está. Exatamente, você está sobrecarregado, pode ir para a presença de Deus. Mas quando tudo se resolver, continua. Às vezes a gente quer socorro de Deus, aquele socorro imediato, né? A gente se resolve e depois vai embora. Permaneça. A gente não consegue seguir sem Ele. Então diz, Senhor, eu quero estar na Tua presença quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal, quando as coisas não estiverem andando bem. Eu quero estar com o Senhor a todo tempo. Decida estar na presença de Deus quando você estiver precisando. E quando tudo se resolver, continue naquele lugar para que você seja grato. Porque não existe outro caminho. Nós precisamos entender que não existe outro caminho. Então, quando as coisas se resolverem, decida permanecer aí. Na presença de Deus é o melhor lugar para estarmos. Então, independente de como você esteja, independente de o que você tem enfrentado, estar na presença de Deus é a melhor escolha, é a melhor decisão. Então, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, decida estar na presença de Deus. Quem lembra da história de Ana? Ana, quando estava presa, Ana tinha um desejo muito grande de ser mãe, e Ana, quando ela estava naquele momento de angústia dela, Ana não contou para as pessoas. Ana foi para a presença de Deus, ela levou o seu sofrimento a Deus em oração. Então, quando você estiver enfrentando algum problema, eu não estou dizendo que você não tem que contar para alguém, todo mundo tem alguém que confie, conte. Mas antes de você ir para qualquer pessoa, vá para a presença de Deus. Abra o teu coração para Jesus. Então, leve o seu peso, as suas angústias, as tristezas que você tem carregado hoje para a presença de Deus. O Senhor, Ele vai trazer resposta para as tuas orações. O Senhor vai trazer respaldo para a tua vida. O Senhor vai trazer exatamente aquilo que você precisa. Amém? Então descansa o teu coração no Senhor. Elias, depois de enfrentar uma grande batalha espiritual, ele desejou morrer. Olha o ponto que Elias se encontrava. Ele estava cansado, ele estava com medo, ele estava desanimado e ele chegou a pedir para morrer. Quantas das vezes a gente está tão cansado? E o que foi que Elias fez? Elias foi para a presença de Deus. Deus, ele não abandonou Elias. Primeiro, Deus cuidou da necessidade que Elias estava naquele momento. Sabe qual foi o conselho de Deus para Elias? Elias, você precisa descansar. Você precisa comer. Muitas das vezes o que nós precisamos para aliviar o nosso cansaço é irmos para a presença de Deus e tirar um dia para descansar. Talvez você resolve seus problemas. Às vezes você nem resolve o seu, você resolve o problema de todo mundo. Deixa os seus problemas para depois, não descansa e vai virando aquela bola de neve. Talvez o que você precisa hoje é simplesmente descansar, se alimentar em paz, sabe? Tem mulheres que eu conheço que nem sentam para tomar água, em pé, naquela correria. Às vezes o que nós precisamos é só sentar, descansar, tomar um café em paz, almoçar em paz. Então hoje, vai para a presença de Deus e Deus me ensina a descansar na tua presença. Então Deus, ele disse assim, olha, tu descansa, Elias. Elias, tu come, tu bebe uma água, tu faz alguma coisa, tu descansa. E foi exatamente o que Deus fez, falou para Elias. E foi isso que Elias fez. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nem sempre estar em movimento se mostra que nós estamos fortes, não. Vai ter momentos que você precisa sentar e descansar também. Amém? Então, qual o descanso que você precisa hoje? O que você precisa fazer? Antes de qualquer coisa, vai para a presença de Deus. Renova a tua força em Deus. Depois tu obedece aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Nós precisamos aprender a descansar nele, amém? Então, descansar em Deus. Às vezes a gente só precisa confiar mais. Aí você diz, Glaucia, mas eu confio em Deus. Mas quantas das vezes nós entregamos algo ao Senhor e depois fomos lá tomar de volta?
Ah, Deus está demorando a agir, eu vou tentar fazer, né? Assim. Que hoje seja o dia que nós estejamos tão confiantes em Deus, ao ponto de confiarmos, de descansarmos na presença dEle. Não carregue tudo sozinho. Você não precisa carregar os seus problemas sozinhos. Elias não carregou, Ana não carregou. Jó, com todo aquele sofrimento que você conhece, em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus. É na presença de Deus que nós temos exatamente a força que precisamos, a sabedoria que precisamos, o conhecimento que precisamos, a maturidade que precisamos, a força física, emocional e espiritual que precisamos. O que é que pesa no teu coração hoje? O que é que você já deveria ter entregue ao Senhor e você não entregou? Em que situação você precisa confiar mais em Jesus? Confia. O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa hoje fazer para descansar em Deus? O Senhor está nos convidando, não para se organizar e ir para Ele. O Senhor está nos convidando a irmos exatamente como estamos. Ele vai ajustar a nossa vida. Amém? Então, faz a tua oração hoje. E diz: Jesus, eu estou te entregando a minha vida. Eu estou te entregando esse peso que eu estou carregando. Remove de mim aquilo que não é teu para mim. Acalma o meu coração. Acalma a minha alma. O que é que está te pesando? Vai para a presença de Deus e diz: ensina-me a descansar. Ensina-me a confiar em ti. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no teu coração hoje e fazer dela a tua palavra rema. Eu vou descansar em Deus, eu não preciso carregar nada sozinho. Ele diz para mim ir como eu estou. Então eu vou exatamente como eu estou. Ele vai ajustar o meu caminho, amém? Que hoje seja o dia em que você decida permanecer no Senhor. Que hoje seja o dia em que você decida viver diante dessa presença, buscando essa presença. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e vamos dizer a Ele o quanto nós desejamos essa presença. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor entende os nossos corações. Imagina se nós tivéssemos que nos organizar para ir à tua presença, como seria? Isso não seria possível, porque nós não teríamos força para resolver tudo sozinho. Obrigada porque o Senhor nos convida a vir exatamente como estamos, preocupados, com medo, ansiosos, cheios de problemas para resolver. E o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem o descanso que precisamos. Obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos na tua presença e saber que não estamos sozinhos, que o Senhor está disponível a nos ajudar, a nos proteger, a nos guardar. Nós declaramos um dia abençoado. Protege a nossa vida, protege a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho. Que em nome de Jesus tudo venha a ser conforme a tua vontade na nossa vida. Obrigado por não desistir de nós. Nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E não esquece, se você não assistiu nenhum devocional, os devocionais estão salvos no canal do YouTube, tá bom? Então você pode rever as lives, sem contar que você tem a oportunidade de transbordar na vida de alguém no dia de hoje, enviando um devocional para ela, tá bom? Gente, Deus abençoe, um dia muito abençoado e cheio da presença de Deus, amém? Um excelente e abençoado dia. Te espero amanhã para mais um devocional. Fiquem com Deus.